Alguns desses manifestantes de esquerda em Portland, segurando um cartaz do Black Lives Matter, decidiram queimar uma pilha de Bíblias. Eles queimaram uma pilha de Bíblias. Eles queimaram bandeiras americanas também. Mas por que eles queimaram a Bíblia? Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming. Porque muitas pessoas o veem como símbolo, para aqueles que não acreditam que os jogadores deveriam se ajoelhar durante o hino. Ele se tornou o símbolo para aqueles que acreditam que os jogadores não têm nada do que reclamar. Você vê o Skip? Como você pode dizer que é oprimido? Como você pode dizer tudo isso e fazer 10, 15, 30 e 40 milhões de dólares? Então você não se ajoelhou durante o hino, mas também não usou uma camiseta Black Lives Matter. Você acredita que vidas negras importam? Absolutamente. Eu acredito que vidas negras importam. Muita coisa pesou na minha decisão e, em parte, foi que se ajoelhar ou usar uma camisa Black Lives não andam de mãos dadas com apoiar o Black Lives. Minha vida tem sido apoiada através do Evangelho de Jesus Cristo. E que todos são feitos à imagem de Deus e todos estão destituídos da glória de Deus. E cada dia nós fazemos coisas que não devíamos. Dizemos coisas que não devíamos ter dito. E odiamos e desprezamos pessoas que não deveríamos odiar e desprezar. E às vezes chega ao ponto onde apontamos os dedos sobre de quem é o mal maior. Então lembre-se do que Jonathan Isaac disse. Na explicação após aquele primeiro jogo, do porquê que ele ficou em pé e porque ele também escolheu não usar uma camiseta Black Lives Matter. Ele disse, eu acredito que vidas negras importam, mas o ponto dele foi que, e é um ponto que não caiu bem para você, ele disse que o Evangelho diz, a Bíblia, o Novo Testamento dizem que todas as vidas importam. Às vezes, tudo se resume simplesmente sobre de quem o mal é o mais visível. Eu quis apenas tomar uma posição sobre isso e senti que todos cometemos erros. Mas o Evangelho de Jesus Cristo é que a graça para nós e que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. E se todos chegarmos ao entendimento disso, e ao entendimento de que Deus quer ter um relacionamento conosco, então poderemos passar o Covid. E poderemos passar todas as coisas no nosso mundo que estão erradas e do avesso. Acho que quando olhamos ao redor, o racismo não é a única coisa que afeta a nossa sociedade. Se você continua vendo as manifestações do BLM e as quarentenas contínuas e o fechamento de igrejas, mas a abertura de comícios políticos de esquerda e o fechamento de funerais normais, mas a abertura de uns poucos funerais de ídolos de esquerda. E se você continua vendo isso com espanto, pensando, Deus, essa é uma política estranha, por que será que isso acontece? Você não está entendendo o momento. Se, contudo, você perceber que todos esses pequenos eventos estão completamente ligados e que eles descem não apenas até o nível político, mas mais fundo até o nível cultural e, por fim, até o nível religioso, então você verá o que está acontecendo. Há uma ótima frase que eu cito frequentemente no show, de Henry Edward Cardinal Manning. A frase é, todo conflito humano é, em última análise, teológico. Todo mundo tem que servir alguém. É como culto e cultura, provém da mesma palavra raiz. O que uma cultura adora irá definir essa cultura. Em última instância, não estamos discutindo sobre taxas de impostos, na qualidade de taxa de impostos, ou políticas de saúde com meras políticas de saúde. Estamos discutindo sobre princípios primários. Questões finais como qual é a natureza do homem e que tipo de sociedade queremos. Alguns manifestantes em Seattle, Washington, não estavam interessados na mensagem do Evangelho. Veja como eles assediaram um pregador de rua até que alguém interviesse. If you want the world to be a better place, start with yourself. Give your life to Jesus. Give your life to Jesus. You can preach the gospel to more people. You are not with us. Go and talk to them. Please leave us alone. Please leave us
life of Jesus to you. Please leave us alone. Bible says, Please leave us I have alone. received. Leave us alone. Freely follow us. I'm not even you're following me. You don't stand with us. We do not stand Jesus with Christ you. is the way, the truth, And and the you life. do that. Please The only leave us way you alone. can get to heaven is Please through leave Him. us alone. Through His shed blood. Please leave us alone. Through His shed blood. You need Jesus. Jesus said, unless a man is born again, he shall not see the kingdom of God. What's your objective here? I'm wondering what your objective is People here. are so afraid of a virus. the purpose of being here. They're so afraid And of what losing he's their doing life. is interfering. Do you mean like the First Amendment right to Jesus protest? said- Is that what you're talking about? He who tries to save his that- life is that what you mean? I'll tell you what. You tell me what church you will from. lose his eternal I don't live here. I don't even live in this country. Well, I'm just wondering if are you, is that what you're talking On about? Sunday, take care of you guys. So what is that what the First Amendment does? It gives you the right to tell him what to do, or does it give you the right to say what you want to say? The wages of sin is death. Just wondering. I just wonder if you can explain it to me. That's all. Through Jesus. O que os progressistas estão dizendo é: o cristianismo é tudo uma tolice. É, na verdade, francamente terrível. Não é apenas falso, mas é terrível. E a religião tradicional, se você acredita em Deus, você é um completo idiota. Você tem que crer na ciência com um C maiúsculo e uma marca de registro sobre o A. Você tem que acreditar no Darwin, nosso maravilhoso profeta. E tudo o que importa é a nossa ideologia. E se você continuar conservador, você é um homem das cavernas. E não podemos deixar essas pessoas estúpidas terem livre escolha. Não podemos deixar esses fanáticos, estes deploráveis, terem livre escolha. Sabemos melhor do que ninguém. A ralé está mudando o seu foco da história americana para o cristianismo. No fim da semana, vândalos em Boston queimaram a estátua da Virgem Maria fora da igreja. Em Nova York, eles desfiguraram a estátua da Virgem Maria na frente de uma escola católica. Na Flórida, um homem dirigiu seu carro para dentro de uma igreja que se preparava para a missa de domingo. Ele então jogou gasolina na entrada e colocou fogo no prédio. No estado da Califórnia, uma igreja histórica foi destruída completamente pelo fogo quando se preparava para comemorar o seu aniversário de 250 anos. Os bombeiros locais sugeriram que talvez tivesse algo a ver com a indignação popular dirigida contra Junipero Serra, o fundador do sistema das missões na Califórnia. Na medida que as igrejas queimam e as estátuas são desfiguradas, o ex-líder do Partido Democrático, Howard Dean, a pessoa mais estúpida que já comandou o DNC, tuitou isso. Infelizmente, cristãos não têm muita reputação para nada senão ódio nestes dias, graças a Franklin Gunn e Jerry Falwell e outros amigos do Trump. Uma coisa realmente intrigante para mim é porque algumas pessoas estão confusas sobre isso. Elas dizem, por que é que tantas pessoas estão indignadas e buscando por sentido? E eu digo, bem, é porque vocês estão fechando as igrejas. A igreja é mais do que ficar na sala de pijamas às 22h30 zapeando na TV. A igreja é a eclesia, a reunião dos crentes. É você se virando para o seu amigo e dizendo, como você está? E eles dizem, sinceramente não estou bem, eu preciso de ti e preciso dessa mensagem hoje. E o que fomos levados a acreditar é que a igreja agora não é nada mais do que um exercício de consumo digital, quando as igrejas são instituições onde os irmãos ajudam os crentes, que ajudam irmãs, que ajudam pessoas em necessidade. E de repente nos perguntamos por que é que no final de maio vimos uma destruição da sociedade civil? É porque, oh meu Deus, esquecemos que é a igreja que construiu a sociedade civil. E quando a sociedade civil começa a ruir e você não tem a única coisa que fundou essa mesma sociedade civil, deveria ser ao invés uma coisa lógica que talvez você devesse abrir a instituição que dá sentido para as pessoas e lhes dá o entendimento do que é a responsabilidade e uma conexão com o Todo-Poderoso. E há uma razão para isso. É porque o Estado entende e as pessoas que querem te controlar, porque é disso que se trata. Trata-se de poder. Eles querem que o governo se torne Deus, que a fragilidade branca se torne a Bíblia. Eles querem que o projeto 1619 seja bem mais versado do que os ensinos de Mateus. E se você acha que estou brincando, vá até uma escola pública em Los Angeles e verá exatamente o que quero dizer. Eles sabem que se puderem ferir a igreja, enfraquecer a igreja, então, de repente, eles terão substituído a busca do homem por sentido, com o governo se tornando essa divindade.
Esses ataques aos judeus, por esses bandos, no que me discerne, são animados pelo espírito do anticristo. Estas não são apenas multidões políticas, há algo mais profundo e sombrio. E ele entendeu que esses ataques às sinagogas eram um ataque ao próprio Deus. Há uma raiva, um sentimento de inveja que você sabe, eu não quero usar as palavras muito levemente, mas há algo satânico sobre isso. Há algo sobre isso que é como uma fúria rugindo desenfreada. E qualquer líder cristão que não entende que isso é uma violenta organização marxista, porque isso já não é mais nada a ver com George Floyd. Eles infiltraram isso. E tudo o que eles querem fazer é queimar tudo que foi construído por boas pessoas ao longo dos séculos, a maioria das quais, é claro, eram cristãs. Você já ouviu falar de um jogador do Orlando Magic de nome Jonathan Isaac? Algo me diz que mesmo que você seja um fã de basquete, talvez você não saiba quem esse cara é. O motivo pelo qual eu o mencionei é que agora mesmo ele está vendendo mais camisetas do que todo mundo na NBA, exceto o LeBron James. Como isso é possível? O motivo é que Jonathan Isaac é o único cara no seu time que teve colhões de se levantar para o hino nacional. Ele ficou em pé para o hino nacional, todos os outros jogadores se ajoelharam. A liga inteira se ajoelhou. Eles aceitaram as premissas radicais de esquerda do Black Lives Matter. Eles atacaram o hino nacional, o símbolo do nosso país. Eles fizeram isso presumivelmente porque pensaram que era o que todo mundo queria ver. Isso era o que a maioria das pessoas queriam, certo? Não, errado. O único cara que ficou em pé, suas camisetas dispararam pelo teto.